Bom dia, pessoal! Então, a nossa aula de hoje será sobre funções inorgânicas e a sua importância na saúde humana. Então, vamos lá. As funções inorgânicas. Então, as funções inorgânicas, basicamente, nós podemos elencar 4 principais, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nesse momento, a gente vai focar nos ácidos e nas bases. Então, quando a gente fala em ácidos, a gente lembra de alguns exemplos que são clássicos, como o vinagre e as substâncias cítricas, né? Os alimentos, o limão, a laranja. Então, em termos de propriedades organoléticas, que são aquelas que relacionam os sentidos, os ácidos têm sabor azedo. Aí nós temos alguns outros exemplos, o ácido clorídrico, né, fórmula HCl, que é o ácido popularmente chamado de muriático, que é aquele que é usado em limpeza. Temos o ácido fluorídrico também, entre outros. E das bases, como propriedade organoléptica, a gente tem a questão adstringente, então a sensação que amarra a boca, aquela sensação é devido à base. Exemplos clássicos, o diabo verde usado para desentupir ralos e pias e tudo mais. O diabo verde ele é uma mistura de duas bases, né? Hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Dentro das bases, o sabão também é classificado como uma base, e isso relacionado ao pH, que a gente chama. E aí o pH? Então, o pH ele dá uma determinação em relação à acidez e basicidade dos compostos. E a gente tem uma escala de pH. O pH ele é dado como o logaritmo negativo da concentração de H+. Então, pH significa potencial hidrogênio iônico e POH, potencial hidroxiniônico. A escala de pH ela varia de 0 a 14, onde eu tenho abaixo de 7 ácido, acima de 7 básico e em torno de 7 a gente chama de neutro. E da onde que vem essa escala? Então, essa escala ela vem da medida da água pura, onde eu tenho uma concentração de 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Sorensen, estudando o processo de fermentação, ele fez a proposta do uso do logaritmo para que eu pudesse ter números inteiros para o valor de acidez e basicidade. Logo, o valor do pH da água pura é 7. Logo, a acidez está relacionada ao pH e a basicidade está relacionada ao pOH. E elas se complementam. Então, eu tiro uma outra expressão desta relação, que o pH mais o pOH é igual a 14, por isso a variação de 0 a 14. E quando o pH for 7, o pOH, consequentemente, será 7 também. Então, vamos falar um pouquinho dessa relação e da importância da acidez e basicidade na saúde. Vou puxar para vocês um assunto interessante sobre cabelos. Vocês querem saber mais? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá falar um pouquinho a respeito do cabelo e a influência do pH, né? Então, essa área da farmácia, ou área das ciências em geral que estuda isso, é a cosmetologia. E dentro da cosmetologia nós temos a tricologia. Então, o cabelo, ele tem um papel bem relevante, né? Então, nós sabemos, assim, a preocupação que as pessoas têm em relação ao cabelo. E o cabelo, ele é indicativo de estilo, de personalidade. Existem vários tipos diferentes, né? Formas, cores, padrões. E ele reflete muito também a questão de higiene.
no cabelo. Então, no passar dos anos aí, a gente vê uma evolução em relação à humanidade e em função até do estilo dos cabelos. Porém, o cabelo também tem uma função bem importante. Ele atua como um isolante térmico e protege a cabeça de radiação solar. E ele também é muito importante na questão de verificação da saúde do indivíduo. Então, quando você tem muitas análises clínicas, né, muitos exames clínicos, eles são realizados em função de algumas substâncias que estão presentes no cabelo. Aqui tem uma representação do folículo pilosebáceo que mostra ali as interações, né, do cabelo com a derme, com a epiderme. E nós temos, assim, em média, 5 milhões de folículos pilosebáceos no corpo e 100 mil que estão na cabeça. Por dia, a gente perde cerca de 100 fios de cabelo por dia. Então, isso é super normal. Aqui tem uma imagem no microscópio eletrônico que mostra como que é o folículo, né? E essa interação diretamente com a derme e epiderme. As glândulas sebáceas, elas são responsáveis pela liberação de vários componentes que são responsáveis também pela saúde do fio e pela superfície. Então, a superfície do fio que é determinada justamente pela ativação dessas glândulas aí. Então, por isso que é importante a oleosidade natural do cabelo. Aqui tem um corte relacionado ao fio, onde a gente pode observar ali, quero que vocês se atentem às cutículas. Então, a cutícula do cabelo, ela é o que protege a superfície e mantém todas essas estruturas aqui internas no fio, de modo que você mantenha, né, as substâncias necessárias para que o cabelo tenha uma aparência, um aspecto saudável. Existem basicamente 3 tipos de cabelo. E eles são definidos justamente em relação à quantidade de sebo que o cabelo apresenta. E esse sebo, né, como eu já falei, ele que garante a saúde dos cabelos. Mas tá, e o que tem a ver o pH, né? Então, como nós vimos ali anteriormente, o pH ele tem uma escala de pH que ela varia de 0 a 14. Abaixo de 7 nós temos um pH mais ácido e acima um alcalino. Então, existem várias substâncias que se enquadram em cada um desses pHs. E, por conta disso, eu quero focar no shampoo. Mas e aí, é shampoo ou é shampoo, né? Com X ou com S? Então, para o português, o correto é shampoo, com X. O shampoo, ele é um termo americanizado. Existem alguns tipos diferentes de shampoo e eles vão variar de acordo com o pH deles. Então, nós temos os antirresíduos, temos alguns shampoos que a gente diz transparente, né? Tem o leitoso, perolado. O shampoo antirresíduo, ele se enquadra nos shampoos que são mais alcalinos, porque eles têm a capacidade de remover com maior eficiência o sebo e até algumas outras substâncias que possam estar presentes no fio. O transparente é aquele característico Johnson, né, que a gente vê o povo comprando ali, que vem escrito que é neutro. E o leitoso e perolado, eles são shampoos que têm uma acidez mais baixa, então é uma acidez mais elevada, então eles têm um pH mais baixo, acidez elevada e pH bem mais baixo. E é o que interfere isso? Então, para vocês terem ideia, o fio de cabelo, né? Isso inclui até a região onde ele se aproxima do couro cabeludo. Existe uma camada hidrolipídica e nessa camada a gente mede um pH que vai de 4,2 a 5,8. Então, nós temos um pH relativamente ácido, né? Para o cabelo. Essa acidez ela vai interferir diretamente no comportamento da cutícula.
ou seja, você vai ter uma movimentação na superfície do fio de acordo com um procedimento ou produtos que você fizer uso no cabelo. Então, aquelas técnicas que são utilizadas de descoloração, de relaxamento, elas são técnicas que o pH é bem alcalino e por conta disso elas têm uma promoção de abertura da cutícula. E aí os ácidos que entra a questão de ter um melhor selamento da cutícula do cabelo. Essa também é uma microscopia que mostra os danos, né, no fio em função do pH. Então, todos os estudos que são nessa área de cosmetologia aí, que envolvem os produtos em si, né, e aí que acaba abrangendo a tricologia, que é a estrutura do fio, eles são muito baseados no pH daqueles produtos. Então, a gente tem um indicativo principal, né, que o cabelo é um tecido morto e ele não vai regenerar. Então, quando a gente faz tratamentos aí, vários tratamentos, a finalidade acaba sendo só mascarar. Por isso que sempre tem que estar fazendo, né, constantemente. Então, a princípio, nós temos ali quando um pH mais ácido, né, substâncias que são no pH mais ácido, teoricamente seriam fios mais saudáveis com cutículas fechadas. E à medida que eu tenho o uso de produtos mais alcalinos, eu posso chegar até o passo de ter o que a gente chama de corte químico, né, no fio, porque você abre tanto essas cutículas que você expõe a estrutura interna do fio e aí acaba tendo as quebras do fio. Os pHs ácidos são muito comuns naquelas escovas progressivas, que daí varia, né, o termo, escova progressiva, mas é tudo o mesmo produto, daí eles chamam de cauterização, botox, são vários termos que são utilizados. E aí eu tenho a relação do pH alcalino, que são algumas coisas do dia a dia, né, a ação de oxidantes, de radicais que acabam entrando em contato. Então, o fato, por exemplo, o constante uso de piscina, né, o cloro que tem na água, ele acaba abrindo as cutículas também e danificando o fio. E assim, não é o cloro que deixa o cabelo verde, né, muitos pensam isso. Quem é responsável por esverdear os cabelos que são um pouco mais claros por conta da piscina é o sulfato de cobre, que também é muito usado no tratamento da água da piscina. Aí a questão dos pHs neutros, né? O que é o correto usar, qual seria um shampoo adequado? Ele teria que ficar em torno dessa faixa aí, de 4 até 5, um pH adequado de shampoo, para que você tivesse uma proteção efetiva da fibra. E um pH neutro, ele tem essa capacidade de fazer a limpeza gradual, ele não tem uma limpeza tão profunda, então ele mantém algumas propriedades importantes, porém ele também pode ter essa capacidade de selar. Então aí se você precisar fazer uns tratamentos de hidratação ou qualquer um tratamento que seja para melhorar o fio, você não vai ter uma eficiência muito grande, uma vez que você tem um uso contínuo dessas substâncias e aí você acaba selando o fio, impedindo a entrada de muitas dessas substâncias necessárias. E aí falei dos tratamentos, né? Então, vários tratamentos que existem também baseados no pH, e eles promovido a variação desse pH, de modo que o fio consiga absorver o que você está adicionando. Então, nós temos basicamente 3 tipos de tratamento, que entra hidratação, reconstrução e nutrição. Na hidratação, como o nome diz, o objetivo é repor água, a reconstrução, as proteínas, e a nutrição é regeneração dessa camada hidrolipídica do cabelo. Então, são todos tratamentos de superfície, gente. Esse que tem que ficar claro. Na hidratação, a substância que é responsável por isso é a glicerina. Então, se você olhar lá nas máscaras hidratantes, você vai observar a presença da glicerina. Então, a hidratação deve ser um procedimento constante, porque uma vez que você adiciona água no cabelo, qualquer outra substância que você venha a colocar nele, ele vai ter maior facilidade de absorver. Ele vai ter uma maior facilidade ele vai melhorar, né, esse aspecto e melhorar essa estrutura do fio.
hidratação e selagem, né, que é muito comum o povo fazer selagem. Então a gente tem sempre que pensar que todos esses tratamentos devem ser feitos, os nutrientes e substâncias necessárias devem ser repostas no fio, lembrando que é uma coisa mais superficial. E a selagem, ela pode ser realizada assim, desde que o cabelo esteja saudável. Então não adianta você usar fazer essa camada protetora, né? Se você tá com um fio oco, um fio sem nenhum cuidado, um fio quebradiço com problema, porque daí se você fizer isso, você vai promover essa selagem e o fio, por estar oco, ele vai acabar vitrificando e aí favorecendo a quebra. A nutrição, como reposição de lipídios, né, ela tá envolvido também água no processo e aí o glicogênio. Os componentes principais, eles são óleos e uma nutrição boa e efetiva, ela precisa ser termoativada, né? Porque se trata de ácidos graxos, se trata de substâncias que você precisa aquecer para que elas sejam liberadas, né? E distribuídas no fio inteiro. A reconstrução, ela já é um processo onde o teu cabelo já está bem comprometido e você já perdeu vários minerais importantes e alguns elementos químicos que são responsáveis pelas estruturas internas do fio. Então, por isso que é necessário realizar reconstrução. Então, nesse caso, o cabelo já perdeu alumínio, zinco, ferro, cobre, e aí entra a questão de principalmente água e proteínas. Por isso que existe toda como a gente chama de um cronograma capilar para que você consiga recuperar esse fio, esse cabelo. Aqui o objetivo, para falar um pouquinho para vocês em relação ao pH, eu foquei mais nos cosméticos, certo? Existem também os dermocosméticos, que aí eles são utilizados para tratar algumas coisas que são bem específicas de doenças, né? Seborreia, a questão da queda capilar, alopecia. Então, aí existem os dermocosméticos que são utilizados para isso. Então, o foco aqui mais foi para os cosméticos que estão diretamente ligados a melhorar a superfície do fio. Os cosméticos são aqueles que a gente encontra em farmácia, no mercado, né, para comprar. Então, tenham atenção quando vocês forem olhar esses produtos que vocês utilizam, analisem o pH. Lembrem que a gente tem que manter o pH que está normalmente encontrado no nosso corpo, para que você não tenha prejuízo e exija do teu organismo demais. E aí sempre, né, a gente deve sempre procurar um profissional que faça uma anamnese para verificar qual que é o melhor tratamento, o que é possível, o que eu necessito para o meu cabelo. Ok? Então vamos voltar lá falando mais um pouquinho a respeito dos conceitos de acidez e basicidade. Então vamos lá, vamos retomar algumas teorias que são importantes para que a gente possa definir os ácidos e bases. Então a primeira pessoa a reconhecer a natureza essencial dos ácidos e bases foi Arrhenius, com base em uns experimentos sobre eletrólitos. Então o Arrhenius ele postulou que os ácidos produzem o hidrogênio em solução aquosa, enquanto as bases produzem hidróxidos. Aí esses exemplos de um ácido forte e uma base forte que representam. Então, no ácido sempre vou ter a presença do cátion H+, e na base do ânion OH-. Embora o conceito de Arrhenius de ácido e base tenha sido um grande passo na compreensão da química do ácido base, ele é meio limitado, porque ele é baseado nessa formação do hidróxido do H+. Aí Bronsted e Lowry, eles vieram com um modelo que designava que um ácido ele era um doador de próton e a base era um receptor de próton. Esse modelo ele enfatiza a função da água em puxar o próton do ácido, né? Então, vamos considerar o seguinte exemplo do ácido clorídrico em meio aquoso com água e a formação do íon hidrônio mais o ânion cloreto, Cl-.
Observe que a base conjugada é tudo que resta na molécula do ácido após o próton. E quando o próton é perdido, né? Então, o ácido conjugado ele é formado quando o próton é transferido para a base. E o par ácido-base conjugado, ele consiste em duas substâncias que são relacionadas entre si pela doação e a recepção de um único próton. E aí eu tenho a formação, né, do par ácido-base conjugado e do par base-ácido conjugado. Aí uma representação genérica em relação a isso, né, quando eu tenho o ácido, eu tenho aquela captação ali e eu posso fazer uma representação com as setas dos dois lados, uma vez que da mesma maneira que está ocorrendo a formação do íon hidrônio, ele está dissociando e voltando a formar o ácido, dependendo da força do ácido no meio. Então, em relação às forças, agora eu falei, a força está relacionada à capacidade de ionização. Então, nós vimos as reações de ionização na última aula, onde eu apresentei para vocês, que é aquela que mostra a formação do cátion e do ânion. E a força, ela está relacionada às variações de hidrácidos e oxiácidos. Nos hidrácidos, aqueles que não apresentam oxigênio, eu tenho uma decorrência que ela aumenta do flúor, cloro, bromo e iodo, ou seja, os halogênios, dentro do grupo, né? À medida que o iodo vai chegando ao iodo. E o oxigênio, ele é fundamental na importância da força também. Então, fazendo aquela continha que vocês acabaram de ver, eu tenho a designação. Para base, é um pouco mais simples. As bases são muito fortes quando são formadas por cátions dos grupos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. E as demais bases são consideradas bases fracas. Ali alguns exemplos. Eu tenho o hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio considerado forte e o hidróxido de ferro 2 considerado fraco. Para a nomenclatura, existem algumas regrinhas que a gente pode adotar para que você consiga dar o nome. Então, a nomenclatura é muito importante, uma vez que você precisa reconhecer e saber quais são os elementos que estão em questão. Então, a primeira coisa que eu vou identificar no ácido é se ele contém ou não oxigênio. A partir do momento que eu verifico que ele não tem, o nome vai ser ácido mais a raiz do ânion e a terminologia hídrico, certo? Para aquele que contém oxigênio, eu vou olhar lá a tabela. Então, aquela tabelinha que eu passei para vocês vão poder conferir nela e considerando a terminação do ânion, certo? Que é o contraíon em relação ao H+. Quando eu tiver a terminação do sal como ito, desse contraíon como ito, o meu ácido ele vai terminar com oso. E quando o contraíon terminar com ato, o ácido terminará com ico. Isso segue bem aquela explicação que eu dei em relação aos ácidos com cloro, né? E para a base é mais simples. A base eu levo a nomenclatura utilizando o nome hidróxido mais D mais o nome do cátion. Então, eu tenho ali o NaOH, é hidróxido de sódio. Então, para as bases que fazem parte dos elementos de transição, né? Então, quando eu tenho um elemento de transição que compõe a base, essa nomenclatura ela muda um pouquinho porque ela considera o NOx do elemento. Então, eu tenho ali dois exemplos, o ferro 2 e o ferro 3. Então, aí eu também levaria esses nomes para finalizar a nomenclatura. Em relação aos sais, como já comentamos a respeito das reações de neutralização, né? Então, os sais, características deles, eles se enquadram lá nos compostos iônicos, quando estudamos. Então, todas as propriedades nós já discutimos. E o sal, ele é formado pelo cátion da base, mais o ânion do ácido. Então, o sal NaCl, ele é de origem da base hidróxido de sódio mais ácido clorídrico. E a nomenclatura do sal é baseada no ácido que dá origem a ele. Então, como eu tenho ácido clorídrico, eu vou ter cloreto e aí D, o cátion que que faz parte da base desse sal. E a nomenclatura do sal é mais tranquila, porque ela vai seguir aquela tabela que vocês têm em mãos, acrescentando o ânion mais
o que vier da base. Muito obrigada pela atenção e fiquem de olho nas atividades. Beijão!